da sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Pai, essa hora chegou. Essa hora chegou e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Verso de número 24: Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Alguém entendeu? Vamos lá. Esses são os adoradores que o Pai procura. Aleluia. Esses são os adoradores que o Pai está procurando. Sabe, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o perfeito louvor e como o perfeito louvor se encaixa nos cânticos espirituais, que na verdade são cânticos em línguas. Mas antes da gente adentrar nessa realidade da palavra de Deus, acho que é muito importante nós definirmos o que é louvor e o que é adoração, até como um plano de fundo para aquilo que nós vamos aprender. Amém? Vocês estão comigo? Eu sei que vocês sabem já por cima o que é louvor e adoração, mas é sempre bom relembrar e recapitular as coisas até elas ficarem bem gravadas na nossa mente. Amém? Então, o primeiro ponto do louvor é que o louvor ele vem da ideia de exaltar e engrandecer os feitos de Deus. Então, nós falamos das suas obras e dos seus grandes feitos. O louvor ele também está conectado à gratidão. Lá em Salmos de número 100, no verso 4, a gente vê uma instrução: entrai em suas portas com ações de graça e em seus atos com louvor. Então, existe uma conexão de um coração grato a Deus e a um louvor pelo que Ele tem feito. E essa deve ser a nossa postura ao adentrar no culto, com ações de graça e louvores. Amém? E muitas vezes o louvor ele é acompanhado de música, de cânticos, de instrumentos e expressões exteriores, como que palma, como tambores, como júbilo, como dança. Sabe o que é júbilo? Júbilo é cantar forte, é quase gritar. Quero que vocês tenham a imagem de uma torcida organizada na final do campeonato, torcendo pelo seu time. Eles não param um minuto de cantar, eles estão cantando com muita força. Aquilo é júbilo. Amém? Então é a forma de reconhecer publicamente o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus irá fazer. Isso é o louvor. Agora, a adoração, ela vai um pouco além do que é o louvor. A adoração é uma expressão de quem Deus é e não apenas do que Deus faz. Então, quando nós atribuímos a Deus aquilo que Ele é, nós estamos adorando a Ele. Quando nós falamos que Ele é santo, que Ele é digno e todos os atributos que envolvem quem Ele é. E a adoração, ela é marcada por uma reverência. A adoração ela é marcada por um temor interno, por uma entrega, como uma expressão de intimidade. Então a adoração ela está muito conectada ao louvor e à música, mas ela não se resume a isso. A expressão de adoração é basicamente uma resposta do seu coração.
é uma atitude diante de Deus. Então você pode adorar a Deus não necessariamente apenas no momento de música, mas você pode adorar a Deus em toda a sua vida, trabalhando, lavando louça, dobrando roupa. Então tudo que você faz é uma expressão de adoração a Deus, porque ela vem de um lugar do seu coração. Vocês estão comigo? Amém. Então é um coração que se rende, que se curva diante de Deus e reconhece quem Ele é. O Senhor é grande, então eu me coloco numa posição de pequeno e humilde, engrandecendo o nome dEle. Eu reconheço que Deus Ele é digno e o meu coração se rende. E sabe qual é a expressão de um coração rendido a Deus? É as mãos que se levantam. Porque mão levantada significa que você está rendido. Quando alguém, que não aconteça com ninguém aqui nunca, mas a gente vê em filmes e na TV, quando alguém chega assim e fala, isso é um assalto, levanta as mãos. Todo mundo levanta as mãos, porque rendido àquela situação. Então quando você olha para alguém adorando e você vê ela com as mãos erguidas, saiba, aquele coração está totalmente entregue. Então por isso que a adoração, ela envolve algumas expressões, palmas, júbilo, expressões de adoração como dança e movimentos. Amém? Então o louvor, ele foca nas obras que Deus fez. Um exemplo muito prático disso é quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. O que Miriam fez? Ela cantou e louvou ao Senhor pelos feitos que o Senhor realizou. E qual foi o feito? Que eles atravessaram o Mar Vermelho. E agora, a expressão de adoração, a gente vê com Davi chegando com a arca em Jerusalém. Ali ele dançou e se humilhou. Ele se rendeu à sua postura de servo do Senhor, mesmo ele sendo rei por toda Israel. Então ali a gente vê uma atitude de adoração a Deus, em que Davi ele rende o seu ser expressando danças. E o louvor está muito conectado à adoração, porque essa ordem de gratidão, louvor e adoração está conectada ao caminho do tabernáculo. É por isso que a gente faz as orações introdutórias começando com gratidão. E você percebe que lá no Salmo 100 ele fala: entrai nos atos com ações de graça e louvor. Então você agradece, você louva, e aí existe um lugar mais profundo, um lugar mais íntimo, que é o quê? O Santo dos Santos. E o Santo dos Santos significa esse lugar de adoração pura e plena, porque é feito no Espírito. E o pastor José ensinou a gente que o nosso Espírito está conectado ao Santo dos Santos, o lugar mais profundo, de mais intimidade. Vocês estão comigo? Amém. Quando a gente fala adorar em Espírito, significa que nós estamos adorando com a parte mais interna do nosso ser, a parte que está conectada com Deus. Por isso que nós não podemos adorar na carne, muito menos adorar na nossa alma. Porque se nós adoramos na alma e adoramos na nossa carne, adorar na carne já diz, né? Está totalmente fora, está totalmente desaprovado do Senhor, porque nós estamos sendo guiados por as nossas emoções terrenas. Mas quando nós adoramos no Espírito, nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, que nos conduz em toda a verdade. Amém? Amém? E o louvor, ele abre portas. E a porta nos leva à adoração, e a adoração nos leva à presença de Deus. E essas duas vertentes, elas podem ser expressas com cânticos e cânticos espirituais. Adoração com entendimento e adoração no Espírito, porque tudo é feito no Espírito, produzido pelo Espírito. Amém? Então vamos seguindo. A gente vê que o poder da música
e da linguagem de louvor como expressão de adoração, ela é muito grande. A gente aprendeu até aqui que orar em línguas e falar em línguas, ela tem benefícios para nós. Alguém consegue citar aí o benefício de orar em línguas? Vamos lá, a gente está quase 2 meses falando disso. Um benefício só de orar em línguas, vamos ver. Me ajude, por favor. Vencer a carne, que a gente viu semana passada. Refrigera a nossa alma. Sensibilidade espiritual. Nos traz sensibilidade ao Espírito. O que mais? Faz orar a vontade de Deus. Faz orar a vontade de Deus. Edifica na fé. E edifica a nossa fé e o nosso homem interior. Então, orar em línguas, ele nos conecta diretamente ao Espírito Santo. Isso permite que a gente expresse palavras que nós mesmos não poderíamos expressar. Então, ele gera um crescimento íntimo e um fortalecimento espiritual. Amém? Amém. Agora, cantar em línguas nos leva a uma dimensão mais profunda de intimidade com Deus. Cantar em línguas muda o ambiente. Cantar em línguas nos transporta para realidades espirituais mais próximas de quem Deus é. Pensa comigo, cantar, a adoração e o louvor por si só já é poderosa, né? A gente olhando para a Bíblia, a gente vê lá em Josué, quando eles vão invadir Jericó e eles derrubam as muralhas, cantando e adorando a Deus. A gente vê Davi tocando a harpa e o espírito de Saul se acalmando. Perceba como o louvor e a adoração tem esse poder de transformar ambientes, de transformar realidades. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eles estavam em uma realidade de cárcere. Eles estavam ali presos. Mas quando eles oraram e começaram a adorar, cantando ao Senhor, o que aconteceu? Aquela realidade mudou, porque veio um terremoto e quebrou as correntes. Então o cântico por si só já é poderoso. E quando é feito no Espírito, meus irmãos, eles têm efeitos inimagináveis para a nossa vida. Inimagináveis. Quando nós cantamos no Espírito. A minha primeira experiência com cantar no Espírito foi bem, acho que 1 mês antes de eu me casar. Eu tinha chegado da faculdade, estava bem cansado. Cheguei em casa e fui tomar um banho. E aí eu comecei a sentir um incômodo muito grande no meu espírito. Meu espírito começou a ficar, sabe, agitado. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E de repente eu comecei a ouvir sons diferentes dentro de mim. É como se eu estivesse ouvindo ritmos. E aí o Espírito Santo falou, começa a cantar o que você está ouvindo. Eu fiquei assim, como assim, Espírito Santo? O Espírito Santo falou, com fé, ora, canta o que você está ouvindo. E eu ali no meu chuveiro, tomando um banho, eu comecei a cantarolar aquilo que o Espírito estava produzindo no meu espírito. O Espírito de Deus produzindo no meu espírito. E, gente, quando eu comecei a liberar esses sons através do Espírito, não foi assim, uma visão espiritual, foi o Senhor abrindo os meus olhos físicos. Fez assim, ó. Parece que eu expandi no banheiro e todas as paredes da casa ficaram transparentes. E eu conseguia ver com os meus olhos, assim como eu estou vendo o Marcelo, a parede transparente, eu vendo os outros cômodos fora do banheiro. E quando eu olhei em direção ao meu quarto, eu vi com os meus olhos 2 anjos dobrando uma roupa nova e colocando em cima da minha cama. E aí eu fiquei parado, olhando para eles, sem falar nada. E quando eles viram que eu me virei, eles se olharam assim, e olharam para mim, e olharam para o outro, e olharam para mim de novo.
E a sensação que eu tive é que eles estavam se perguntando: ele está vendo a gente? E no meu espírito eu estava: eu estou vendo vocês. E aí eles terminaram de dobrar uma túnica branca, colocaram em cima da cabeceira da minha cama e desapareceram. E quando eu conto isso para os jovens, eles dão risada. Mas isso foi uma experiência que marcou a minha vida em relação a cânticos espirituais. Porque cânticos espirituais nos introduz a realidades do coração de Deus que a gente não conhece ainda. O Espírito Santo revela e traz essa transição de revelar o coração de Deus. Depois eu fui perguntar: Senhor, o que isso quer dizer? O que foi essa túnica, essa roupa que os anjos deixaram para mim? E aí eu fui para a Bíblia, porque a Bíblia é a resposta. Lá em Êxodo eu vi a diferença de um sacerdote para um sumo sacerdote. O sacerdote, no seu ofício cotidiano, ele tinha uma vestimenta. Mas o sumo sacerdote, uma vez por ano, quando adentrava no lugar santíssimo, ou seja, no Santo dos Santos, o lugar mais íntimo, ele precisava trocar de roupa. Era uma vestimenta diferente. E quando eu li isso, o Espírito Santo falou para mim: é isso que aconteceu. O Senhor Deus trocou a sua roupa, porque Ele está te levando a um lugar mais íntimo, a um lugar mais profundo. E eu falei: glória a Deus por isso. E conversando com o meu vizinho, que ele era da intercessão também, ele me deu um pouco mais de luz em relação a isso. Ele falou: você está prestes a se casar, então você está transicionando a sua vida, então você está entrando numa nova estação de sacerdócio, né? Que agora você vai passar a ser o sacerdote da sua casa, da sua família. Então tudo isso faz sentido sim, é o Senhor comunicando para você o que Ele está fazendo na sua jornada. E gente, quando os meus olhos espirituais foram abertos e eu vi a mudança que Deus estava produzindo na minha vida, eu mudei. Eu não conseguia mais viver a minha vida normalmente depois daquilo que os meus olhos viram. Eu fui testemunha de algo. E depois desse dia, eu tive uma experiência de buscar na Bíblia mais sobre o que é os cânticos espirituais, da onde que vem isso, né? E como que isso produz. E foi algo tão marcante para mim, que é como se eles tivessem, aqueles estudos e aquilo que Deus fez na minha vida tivessem me empurrado para um lugar mais profundo. E aí eu percebi, meus amados irmãos, que orar em línguas, ele toca o meu espírito, ele toca aquilo que eu sou, ele me edifica, ele me refrigera, ele me traz discernimento. Mas quando nós oramos no espírito, a coisa se inverte. Não é mais o Espírito de Deus tocando o meu espírito e me edificando. Agora é o meu espírito edificado que responde a Deus em louvor e adoração. E quando Deus ele recebe essa expressão genuína de louvor, ele sente prazer. Ele se deleita no seu povo que o adora em espírito e em verdade. É por isso que Deus está procurando esse nível de adoração. É por isso que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando um lugar em que Ele possa descansar, em que Ele possa ter prazer em repousar a sua cabeça. E Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Vocês estão comigo? Então, orar em línguas é tocar diretamente o coração de Deus. É como se Deus ele revelasse as suas intenções para aqueles que estão profundamente conectados e rendidos a Ele. Então, cânticos espirituais é a mais alta resposta de exaltação a Deus, é o perfeito louvor, é a mais pura expressão de adoração que o Pai procura. Vocês estão comigo? Então, a gente não canta em línguas apenas para dizer que a gente é espiritual. A gente canta em línguas porque o nosso espírito entendeu aonde nós estamos. E reconhecer a grandeza e os atributos de Deus nos faz dobrar o nosso coração diante de quem Ele é. Vocês estão comigo? Amém. Quando eu fui para a Bíblia,
estudar sobre os cânticos espirituais, eu vi Paulo dando duas instruções. A primeira instrução que ele dá é para a igreja de Corinto. E ele mostra que, além da gente orar em línguas, a gente também pode cantar em línguas. Se você quiser abrir, Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios 14, verso 15. Ele diz assim: que fazer, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. E aqui isso fica muito claro para nós, o discernimento e a sabedoria que o Espírito Santo nos traz para os momentos específicos de cada coisa. Existe um momento de orar em línguas, mas existe um momento também de orar em entendimento. Amém? Amém. Existe um momento de você cantar com entendimento, mas também existe um momento de você cantar em línguas. E tudo exige um equilíbrio e uma condução do Espírito, para que nada seja feito na nossa própria vontade ou da nossa própria emoção. Porque às vezes a gente dá uma emocionada assim, às vezes, e quer fazer algo espiritual que não é para fazer naquele momento. Por isso que nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Amém. Agora, já em Efésios, Paulo também instrui sobre os cânticos espirituais. Lá em Efésios capítulo 5, verso 19, diz assim: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de todo o coração ao Senhor. E para dar um pouco mais de contexto para vocês, o verso 18 diz assim, Paulo falando, né? Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A gente leu essa palavra no domingo, na palavra introdutória, e o pastor Eli pregou isso no sábado também. Ele falou assim, parece até que ele estava aqui todas as quintas-feiras, né? Quanto tempo você ora em línguas por dia? Você tem orado em línguas? E ele citou esse mesmo verso. E quando ele fala que não se embriaguem com vinho, é uma ideia de que quando nós somos cheios do Espírito Santo, o nosso corpo, ele não busca prazer em mais nada. E existe um resultado de você ser cheio do Espírito Santo, que é o verso 19, é a consequência de estar cheio. Qual que é a consequência de estar cheio? Qual que é a consequência de um culto cheio do Espírito Santo? Quais são as evidências? Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de todo o coração. Amém? Então existe um padrão de um culto que é cheio do Espírito. Existem essas expressões dos salmos, dos hinos, dos cânticos espirituais. Vocês estão comigo? Porque a adoração e a música, elas se tornam a expressão natural de uma vida guiada pelo Espírito. Então, conforme você for orando em línguas todos os dias, e você crescer nessa disciplina espiritual, quanto mais você caminhar pelo Espírito, quanto mais você for edificado pelo Espírito, inevitavelmente você vai começar a ouvir as músicas e os sons que o Espírito produz. Não sei se você sabe, mas a música, ela não foi criada por homens. A música foi criada por Deus. Nos céus, de eternidade em eternidade, existe música. Porque no momento da criação, toda a ordem celestial cantava a Deus enquanto Ele criava. A gente já viu isso lá em Jó. Então, muito antes do homem ser formado, o céu já era povoado de música. Se a gente for olhar para o trono de Deus, a gente vê que do trono de Deus saem vozes. Existe som. Existe música incessante no céu. Amém? Amém. E conforme nós vamos crescendo no Espírito, esses sons começam a tocar também a nossa forma de viver, de adorar e de se expressar a Deus. Vocês estão comigo? Você pode dizer um
dia 23, acho que foi dia 23 de novembro do ano passado, a gente teve um encontrão de jovens aqui na igreja. E foi assim um dos encontrões mais marcantes para a gente desses últimos dias, desses últimos meses, em que a gente experimentou algo bíblico chamado o oráculo de Deus. Quando alguém, no poder do Espírito Santo, começa a comunicar verdades espirituais que não poderiam ser anunciadas pelo próprio entendimento. E é aquilo que a gente vê lá em 1 Coríntios 2, da sabedoria da terra e da sabedoria de Deus, em que o Espírito produz a sabedoria de Deus. Então, o oráculo do Senhor é quando alguém, pelo poder do Espírito Santo, começa a comunicar essas verdades. Amém? Amém. E a gente experimentou isso aqui. E um dos versos que mais nos marcou nesse dia foi justamente o verso de Efésios, que fala: não se embriaguem com vinho, mas deixe ser cheios do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. E naquele dia, o Senhor falou assim: eu sinto falta de ouvir os seus cânticos. Eu sinto falta de ouvir os seus cânticos. Eu sinto falta de ouvir vocês cantando os salmos. Eu sinto falta de ouvir vocês cantando e salmodiando. E aí ele falou assim: os salmos são a resposta do coração do homem ao coração de Deus. Quando nós estamos cantando o inário do povo de Israel, nós estamos comunicando as nossas afeições, as afeições do Senhor. E aí Deus ele falou no nosso meio, falando assim: cantem no Espírito. Cantar não é apenas entoar uma melodia. Cantar no Espírito é entrar em sintonia com as minhas afeições do meu coração. Naquele dia o Senhor nos chamou para corresponder às suas emoções, cantando cânticos espirituais. É como se a gente entrasse no coração de Deus e pudesse desvendar como Deus gosta das coisas, como Deus deseja fazer as coisas, o que Deus deseja fazer agora, o que Deus está fazendo na nossa igreja, o que Deus está fazendo no mundo. É um relacionamento muito mais íntimo e profundo. E desde esse dia, que foi o final de dezembro, final de novembro do ano passado, nós como jovens começamos a exercitar isso nos nossos turnos de oração. Então, nos nossos turnos de oração, aos sábados de manhã, a gente tem colocado isso em prática. E como isso tem mudado a nossa vida. E como isso tem nos levado a um entendimento mais profundo da palavra. E como isso tem edificado ainda mais, não só nós individualmente, mas nós como um corpo, como um grupo, como uma família. Lá em Efésios, na continuação desse verso, no capítulo 5, verso 20 e 21, Paulo continua dizendo assim: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E, o que diz aí? Submetendo-se uns aos outros no temor de Cristo. Um profundo relacionamento com Deus também toca a forma como nós vivemos em comunidade. Sujeitando-se uns aos outros. Todas as nossas relações e todas as nossas atitudes são alteradas por práticas espirituais que estão na Bíblia. A gente se torna mais humilde, servindo uns aos outros em amor. Então, o cântico espiritual não é apenas uma ostentação espiritual, que você fala: nossa, como eu sou santo, como eu sou íntimo do Senhor. Não, mas é a resposta de alguém que entendeu o que é viver em comunidade, aproveitando cada momento, sujeitando-se uns aos outros em amor. Então, existem benefícios inimagináveis quando nós aplicamos na nossa vida essas verdades.
E tudo isso nos leva a um lugar, como igreja. Esse lugar é maturidade espiritual. Maturidade. Uma noiva que conhece o noivo. Um corpo que funciona de acordo com a cabeça. Filhos que não são apenas servos, mas são amigos do Pai, que conhecem as intenções do Pai e desfrutam de tudo o que o Pai tem para oferecer. Amém? Amém. Fique de pé. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Feche seus olhos aí, estenda suas mãos rapidinho. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor derrame o seu Espírito sobre nós. Produza no nosso espírito a conexão íntima e profunda contigo. Nos conduz, Senhor, a um lugar de maturidade espiritual, em que os nossos cultos não são apenas ritos de uma cultura de vir na igreja domingo, mas que os nossos cultos se tornem verdadeiramente um ambiente espiritual que replica as bênçãos espirituais dos céus na terra. Uma porta aberta para os céus, onde nós podemos desfrutar das delícias perpétuas da sua destra. Senhor Deus, que os nossos cultos não sejam apenas um cronograma, mas que seja um ambiente de transformação de vida através das verdades espirituais comunicadas aqui nessa casa. Sejam verdades espirituais comunicadas através da palavra ou através dos sons liberados nessa casa. Senhor Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, erga-nos com a força do seu poder. Senhor Espírito Santo, erga-nos na força do seu poder, não na nossa própria força, mas no seu poder, Senhor. Edifica a sua casa, edifica a sua noiva, edifica os teus filhos. Traga força aos cansados e refrigério àqueles que estão desgastados. Produz em nós um novo coração, produz em nós um novo nascimento. Produz no nosso interior uma fonte que jorra, uma fonte que flui do teu rio e que leva a vida por onde passa. O Senhor não pode habitar em templos feitos por mãos de homens, mas o Senhor habita no meio do seu povo, que são as pedras vivas. O Senhor é grande, e os céus dos céus não podem contê-lo. Mas o Senhor escolheu habitar dentro de um coração fraco e limitado como o nosso, para mostrar para todos em que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não no nosso pecado, mas na nossa condição de fraco e carnal. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor, fortalece a sua igreja no seu espírito, que cada acorde tocado nessa casa seja o som do seu coração, que cada prato batido na bateria seja a expressão do seu trono, e que cada voz que se ergue nessa casa seja em concordância com aquilo que o seu Espírito está produzindo nas regiões celestiais. E o seu sangue já abriu um novo e vivo caminho. Não existem céus fechados diante de uma igreja de pé, forte no Espírito.
dependemos de Ti, Senhor. Fale com o Senhor nesse momento. Fale com o Senhor nesse momento. Deixe seu espírito fluir. Ative o seu espírito. Ative o seu espírito. Obrigado pela sua palavra revelada. Muito obrigado, Senhor, pela sua presença. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor é. Nós agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo em nós, Pai, como família, como igreja Pentecostal Filadélfia Sede. Nós te agradecemos já por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Nós já te agradecemos por todas as almas que serão alcançadas através de nós. Nós já te agradecemos, Senhor, por todas as vidas transformadas através das vidas que o Senhor transformou nessa casa. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as pessoas enviadas às nações que o Senhor irá enviar a essa casa. Nós te agradecemos, Jesus, por cada tempo, por cada moela alcançada por membros dessa igreja que foram tocados pelo seu Espírito. Nós te agradecemos, Senhor, pela sua unção de cura que o Senhor irá liberar sobre nós. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fará através dos seus sinais e maravilhas nessa casa, em que as pessoas virão para provar e experimentar do seu poder. Nos ajuda e nos capacita para isso. Essa é a nossa oração. Em teu nome. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte.